Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar do Timão porque a data FIFA tá terminando e logo em seguida tem jogo. E tem clássico, Memphis e Garro no banco, Carrilho podendo voltar, Martínez fora e as mudanças pro clássico contra o Santos. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Bom rapaziada, tem muita coisa acontecendo. Quarta-feira, Vila Belmiro, o Corinthians encara o Santos num jogo super importante do Campeonato Brasileiro e com algumas modificações. Tem jogadores que já estão decididamente de fora do jogo. 2 estão suspensos, o lateral esquerdo do Matheus Bidu e o goleiro Hugo Souza, que daqui a pouquinho, se você está vendo esse vídeo bem cedinho, que é como eu posto aqui, o Hugo Souza estará em campo com a seleção brasileira como titular, lá no Japão. E aí vai demorar para voltar, tem toda a logística, mas por isso ele já tomou o 3º cartão diante do Mirassol e tá suspenso de qualquer forma para esse jogo. Então, Felipe Longo, 20 anos, fazendo a sua estreia no profissional, justamente num clássico. Olha que responsabilidade, né? Vai ser o goleiro titular nessa partida. O Hugo tá fora, o Matheus Bidu também, e o José Martínez também está fora do jogo. Bom, o Martínez é o seguinte, ele se ausentou de 5 treinamentos, depois da folga de 3 dias que a comissão técnica, né, o clube concedeu no final de semana durante a data FIFA, ele não se reapresentou. Ele foi até a Venezuela, teve um problema de documentação com o seu filho, porque ele estava saindo de carro lá de Maracaibo até o território colombiano, não conseguiu ingressar por problemas de documentação do filho, o problema foi resolvido, mas a questão postergou bastante e ele atrasou o seu retorno para se apresentar ao clube. O staff do jogador afirmou que o clube sabia, porque para mim o grande problema nessa história não é você, enfim, todo mundo enfrenta uma dificuldade uma vez na vida, seja perder um voo da volta, seja por algum problema sério, né, como é uma documentação ali de uma questão enfim, de alfândega, enfim, do trânsito normal dos países ali, deu um problema e tal, ok, todo mundo tá sujeito a isso, e aí você atrasa o teu retorno, mas o staff do jogador disse que o clube sabia. O clube, pelo outro lado, disse que não tinha tantos detalhes assim e, de qualquer forma, acho que tudo vai ser conversado, né? O Martínez vai se reapresentar nessa terça-feira e aí vai explicar detalhadamente o que aconteceu. De qualquer forma, ele perdeu todos os treinamentos na preparação para o jogo. Então, o Dorival Júnior, pelo menos nas primeiras informações, não sabia do paradeiro do Martínez. O Corinthians não sabia onde estava o Martínez. E aí depois as notícias começaram a surgir, mas me parece o seguinte, o técnico não contou com ele. Você falta 1, 2, 3 treinamentos, o técnico pensa o seguinte, bom, ele que resolva com o clube depois, né? Mas eu não posso, eu preciso montar um treinamento aqui, eu preciso planejar um jogo, eu preciso saber com quem eu conto para a partida. E aí eu tenho um titular que tá ausente durante todas essas atividades, não adianta o cara chegar na véspera e dizer, não, beleza, eu tive um problema aí, me bota no jogo que eu resolvo. É difícil, né? Você arrebenta o grupo, você ferra todo o teu planejamento, então eu entendo o Dorival, ele não contava com o Martínez e precisou fazer um planejamento para o jogo sem contar com ele, tudo certo. O fato é que ele está fora, exatamente por conta dessas ausências, vai se apresentar, vai explicar, final de semana ele volta, nesse jogo contra o Santos, o Martínez está fora. E aí muda um pouco o formato ali do time, do meio campo, enfim, ele já se ausentou por outras partidas, né, e o Dorival deu jeito nesse sentido, mas o time tem algumas dúvidas. Tem mudanças definidas, né, o Martínez está fora, o Bidu está fora e o Hugo está fora, e aí a gente precisa saber montar esse time. Até a ausência do Bidu, ela é um pouco difícil da gente compor. Joga ali o Angileri ou joga o Hugo Farias, o lateral, ou jogam os dois, na medida em que o Angileri muitas vezes serve como um terceiro zagueiro e o Hugo pode ser ala, como já fora em outra partida. Ou o Ranieri vai fazer essa função de um terceiro zagueiro, ou vai ser o híbrido, né, como um zagueiro barra volante, mas aí você faz linha de 4. Então tem algumas possibilidades que o Dorival possa escalar o time. O que ele treinou é com o Angileri e o Hugo. Angileri como terceiro zagueiro, Hugo como ala. Vou escalar esse time para vocês. Felipe Longo, Mateuzinho e Hugo como alas, Choca, Gustavo Henrique e Fabrício Angileri, Ranieri, Bidon, Maicon e Bidon, Yuri Alberto e Guinegão.
Esse foi o time que treinou e que provavelmente é o que vai jogar. Ele pode fazer também colocando mais um jogador no meio e deixando o Ranieri exatamente nessa volatilidade. Ora volante, ora terceiro zagueiro. Aí você não precisa ter um terceiro ali. Vocês estão entendendo? Fica só o Ranieri com o Gustavo Henrique e o Tchoca. Só que aí você precisa compor com mais um jogador no meio. Pode botar o Rian. Não vejo outra peça nesse momento aí que possa preencher por ali. Até porque Rodrigo Garro está recuperado, treinou entre os reservas. E como a gente já tinha projetado, dificilmente ele seria titular. Então o Garro provavelmente ganha alguns minutos, está recuperado das dores na panturrilha, da lesão que ele teve, na verdade, de grau 2, mas ele treinou entre os reservas, o que é natural. O Garro perdeu muitos jogos ao longo do ano, por várias questões. Então há um cuidado, há uma precaução, e o cara está voltando depois de um mês parado, não tem sentido ele começar como titular. Então Garro no banco. O Memphis Depay voltou, na verdade, voltou agora à noite, né? Gravando terça de manhã agora, já retornou, não trabalhou ainda, vai trabalhar com o grupo nessa terça-feira, mas exatamente por pegar só um treinamento, ter jogado na data FIFA, ter jogado bem inclusive, né? Fez gol nos 2 jogos, uma loucura o Memphis Depay na seleção holandesa. Tá recuperado, ele teve um edema na coxa e tal, trabalhou durante esse período, ficou um mês também praticamente afastado, jogou alguns minutos contra o Mirassol, foi para a data FIFA, jogou, tudo certo, os 2 jogos, tá voltando, então ele tá em condição, mas até por isso imagino que ele fique no banco, né, por esse controle de carga. Então, sei lá, daqui a pouco o Dorival poderia até escalá-lo como titular, porque ele já tá jogando, né, tá jogando na seleção da Holanda, mas enfim, vamos imaginar ele no banco, até porque o ataque, tecnicamente falando, Yuri Alberto e Guinegão, talvez hoje seja a dupla titular. Tô errado? Eu sei que o Memphis é um cara decisivo, e obviamente, né, tem bola para ser titular, mas tá voltando de lesão, acho que é interessante respeitar esse processo também e o momento do Guinegão, né, que é espetacular. Enfim, bom é ter opções, né? Guinegão titular, Memphis no banco. E aí tem uma possibilidade muito boa que a gente vai descobrir nas próximas horas se André Carrilho está relacionado para o jogo. Que essa para mim é a grande novidade da temporada, né? É o fato do peruano ter se recuperado muito antes do previsto e com isso poder ser relacionado para o jogo, porque ele treinou normalmente a semana toda. Ele está recuperado da sua lesão ligamentar no tornozelo, ficou um período longo de fora, mas assim, pode ser que ele seja relacionado, vá para o banco, já comece a pegar a concentração, aquela coisa toda, né? Pode ser que ganhe alguns minutinhos, até para ver como é que tá a questão do ritmo dele, musculatura, aquela coisa toda, e isso pode acontecer. Então a gente está na expectativa aí do Carrilho voltar, pelo menos figurando no banco de reservas. Não acho que ele vá ser uma grande opção. O que eu quero dizer com isso? Ele não é um jogador para mudar o jogo, tá? Você vai precisar dele e ele possa entrar aos 15 do segundo tempo. Dificilmente. Esse jogo aí, se o Carrilho for entrar, é para você colocar ele faltando 5, 10 minutos para terminar o jogo, para sentir como é que tá a lesão. Não é para você contar com ele, não sei se eu tô me fazendo entender. Ele não vai ser uma peça fundamental. É importante ele estar no banco? Mas por outras questões. Acho que o benefício técnico dele pode existir, mas não é o primordial nesse momento. O Garro, sim. O Garro eu espero alguns minutos a mais. Mesmo assim, com toda a precaução. E o Memphis, com certeza. Se o Memphis quiser entrar no intervalo, eu acho que aí já pode. Então, são estágios diferentes em que o Dorival pode contar com esses jogadores, teoricamente titulares do time, né? Mas que aos poucos vão reforçando o banco e daqui a pouco vão reforçar o time titular. Enquanto isso, a gente sabe, né? O Dorival se virou muito bem, revelando os jogadores da base. Tô achando legal que o Tchoca tá tendo sequência, até porque o André Ramalho segue de fora. Ele tá em transição ainda, mas ele ainda tá em recuperação, tá num estágio um pouquinho anterior aos demais. Então, mas o Tchoca tá ganhando uma sequência, o que eu tô achando muito bom. E aí tem o Gustavo Henrique, e aí tem esse terceiro zagueiro aí que o Dorival, cara, encontrou uma solução onde a gente não imaginava. Ou o Angileri, ou o Ranieri fazendo, né, podendo jogar linha de 4, ou baixando o Ranieri para um terceiro zagueiro. Cara, é um Dorival, assim, que eu já fui muito crítico, sou crítico em algumas circunstâncias específicas, mas é impressionante como com o tempo ele conseguiu buscar soluções dentro de um elenco muito limitado, muito curto. Tem a questão do Vitinho, né, que era um 12º jogador praticamente, e que agora vai parar por um tempo aí por conta da sua lesão de menisco aí,
questão de 4 a 6 semanas, já começou a recuperação, né? Vai demorar um tempo para voltar, é mais um problema, mas ao mesmo tempo ele tem jogadores voltando. Então, cara, que trabalho interessante, para dizer o mínimo, assim, com todas as dificuldades. Claro que o resultado é o que diz, né? Então não adianta nada tudo isso se o Corinthians não conseguir melhores resultados no Brasileiro, porque no Brasileiro tá deixando a desejar. Vem de uma baita vitória contra o Mirassol, mesmo que o jogo tenha sido estranho, né? O Mirassol tenha dominado a posse de bola, as finalizações, o Corinthians tenha dado 3 no gol, 3-0. Mas enfim, o que importa é isso no final das contas, né? E também um time com muitos problemas de desfalques e tal, né? Que agora começa a recuperar os seus principais atletas. Tem um outro detalhe, que a gente nem falou nesses últimos dias. O André Carrilho tá recuperando e tem uma informação que vem lá do Sul, do repórter Lucas Colar, que é muito bem informado sobre Inter, de que o Inter pediu, ou monitorou, ou solicitou para ver a situação de André Carrilho para buscar a contratação dele para 2026. A gente sabe da relação, já falei aqui sobre isso, né, do Emiliano Dias com o André Carrilho, especialmente do Emiliano. As famílias são amigas. Eles, na Arábia Saudita, moravam no mesmo condomínio, então eles ficaram muito apegados. Quando a dupla, né, a família Dias deixa o Corinthians, o Carrilho foi o cara que mais sentiu, e deu para ver imediatamente nos jogos. Ele caiu tecnicamente de uma maneira, muito também porque o Dorival não encontrava o lugar dele no time, e o Dorival fez alguns experimentos ali que agora ele caiu em si, né, mas ele tentou o Ranieri de meia, ele buscou o Maicon para ser primeiro volante. Depois, quando ele começou, não, peraí, o Maicon é segundo, o Ranieri é primeiro, pode ser zagueiro. Beleza, Dorival, cada um na sua, né? E o Carrilho, ele não sabia muito bem onde escalar o Carrilho. Inclusive tirando o Carrilho do setor onde ele ia melhor, né? Que era um volante aberto pelo lado direito, né? Podendo atacar o espaço, sendo um cara que faz corredor. O Carrilho não estava jogando ali com o Dorival. E até pela questão emocional, né? Pela relação que ele tem com o Emiliano, ele caiu demais, ele sentiu muito a saída dos dois, o André Carrilho. Então a gente sabe que isso pode fazer diferença, mas, cara, por enquanto é só uma solicitação, eles estão no direito deles, né, de pedir os jogadores da confiança deles, mas o Corinthians não deixa esse peruano sair, pelo amor de Deus. Vamos ver como é que ele vai voltar depois da lesão e tal, né, uma lesão grave e tal, mas assim, o Carrilho mesmo aos 33 anos, pelo amor de Deus, esse peruano é fundamental pro time, não deixa ele sair, mas isso é assunto para janela de transferências no final do ano. E mais uma coisa que eu esqueci de citar nesse vídeo, 100 vezes Rodrielli. O Ranieri joga demais, rapaziada. Eu sou muito fã desse cara. Vê que ele se adaptou como zagueiro. Ele só não jogou bem de meia, né? Que o Dorival deu uma viajada logo que ele chegou. Mas assim, é um cara que tenta, né? Jogar onde colocam ele pra jogar, porque é um cara muito dedicado, um cara muito Corinthians, é um cara que tem uma história de vida que faz com que ele dispute cada partida como se fosse uma final de Copa do Mundo, e isso conquista o torcedor corintiano, né? O amante do futebol como um todo. Ele é um cara que, assim, por mais que ele tenha oscilado em alguns momentos, isso na chegada dele, né? Agora eu acho que ele tá numa regularidade impressionante. Tenha cometido um erro numa expulsão lá contra o Grêmio, depois pediu desculpa e tal. Cara, é um cara que nunca baixou a cabeça. Nunca baixou a cabeça, sempre trabalhou sério e é um titular absoluto do Corinthians hoje, pela maneira como ele joga. Cara, esse cara, e hoje se você procurar nos times, achar um primeiro volante como ele, é difícil. Porque é um cara que desarma, um cara que combate, um cara que corre o campo inteiro, é um cara que se precisar ele é zagueiro, se precisar ele é volante, e esse primeiro passe ele é muito importante. Muitos treinadores fazem com que o meia venha buscar essa bola no pé do primeiro volante, mas ele consegue, ele não tem uma bola longa, qualificada, ele não é um cara que arma o jogo a partir de trás, mas ele faz aquilo que precisa fazer, que é destruir. Ele destrói e consegue iniciar a jogada limpando a área ali pro Corinthians. É um cão de guarda, o sistema defensivo melhorou muito quando ele fixa, né? O Dorival fixa o Ranieri como um primeiro volante, então assim, participação fundamental, merece todo o sucesso que está tendo e os 100 jogos conquistados nesse jogo diante do Santos com a camisa alvinegra. Só para a gente entender o que está acontecendo dos name rights. Entrou uma nova empresa na briga e ela não é Bet. Fiquei feliz com essa notícia, porque me dá esperança do Corinthians, ter aí um novo patrocinador no seu estádio, um novo nome, novos name rights, sem ser a Betzinha. Acho que
mais gostoso, né? O nome do estádio não sendo, né, uma marca aí de apostas, né? Só que assim, eu não sei valores ainda, mas existe a possibilidade, agrada pessoas lá dentro. As conversas estão sendo boas no início, começaram sendo... a palavra que eu vi está sendo produtiva, né? Produtivas, né, as conversas iniciais, e existe a chance do Corinthians ter hoje, né, um patrocinador no estádio e outro na camisa. E as bets que estão brigando aí, eu não vou ficar falando os nomes das bets aqui, porque eu recuso 30, 40, 50 mil por mês para agora ficar falando o nome deles. 3 grandes bets hoje já brigam pela camisa. E umas querem o Arena também. Umas querem camisa e Arena. O combo é um combo do valor. Mas a gente tem que entender, hoje inclusive uma pessoa importante do Corinthians está me dizendo isso. Existe uma diferença de período de contrato, né? Porque o máximo que você pode fazer num contrato de uma camisa são 3 anos. Já o estádio, você vai fazer uns 10. Mas por quê? Eu perguntei por quê. Porque, gente, não dá para você fechar. Eu tava tendo uma conversa, isso é importante, tá? Anota aí que eu vou falar agora. O Corinthians não pode fechar um contrato de 10 anos com o patrocinador master, enfim, mais do que isso, mais do que 3, porque o mercado tá a milhão. O patrocinador do Corinthians já foi o maior, 103 milhões por ano, né? 107 milhões por ano, já foi o maior. Hoje já não é mais. Hoje já tem gente ganhando mais de 200 milhões por ano com patrocínio master. Então assim, você fecha agora 200 milhões por 10 anos, daqui 3 anos, 4, 5 anos, bom, um grande clube do Brasil tá ganhando 500 pau aí por mês, 400 pau por mês de master, você tá lá, você fechou um contrato de 10 anos para ganhar 200. Então, o Corinthians está prudente, né, que vai ser prudente em relação a isso, para fechar um contrato de camisa por 3 anos no máximo. Então, olha só, o Corinthians está negociando com essa empresa agora, entrou na briga. Eu ouso a dizer, isso não quer dizer que vai se confirmar, tá bom? Hoje, porque isso vai mudando, né, velho? Mas hoje, no dia 13 de outubro, eu ouso dizer que tá mais fácil fechar um patrocínio pro estádio e outro pra camisa, do que o combo. Por que eu tô falando isso? Eu tenho algo a dizer e explicar pra vocês. Porque hoje, a melhor proposta que o Corinthians tem de camisa é uma bet. Pelo que eu entendi nas entrelinhas, né, a empresa que chegou e que não é Bet, meio que ofereceu mais que a Bet já tinha oferecido. Porque eu não tô entendendo essas bets também. Irmão, os caras derramam dinheiro para um monte de gente que não tem nada a ver. Você assiste o jornal, daqui a pouco fulano de tal, o bebê da quebrada, o MC Ouro, o MC Titi, o MC Totô, uns nomes, uns influenciadores, uns funkeiros que eu nunca vi na vida, né? Não, que anuncia o jogo tal, que anuncia uma bet tal. Eu não entendo, velho. Eu nunca vi, né? Eu nunca vi o MC Turquia, o MC Índio, o influenciador bebê bebê do sertão. É uns nomes muito loucos, eu nunca vi na vida, entendeu? Aí os caras estão lá, saindo de uma casa que tem aquelas portas igual do Morgado, tudo condomínio fechado, eles moram, os importados na frente e os caras algemados. Eu não entendo. E o Corinthians tem um estádio que... O estádio do Corinthians, ele joga, o Corinthians nunca joga lá com menos, meu amigo, de 30 mil pessoas, velho. São quatro jogos por mês, 3. Cara, você imagina o teu nome ali no estádio, velho. Assim, eu brinquei, mas vocês estão entendendo o que eu tô falando? O Corinthians quer 70 milhões por ano, 700 milhões em 10 anos. Nenhuma bet chegou próximo do valor ainda. Sério, eu fiz uma analogia, parece que o Samir tá tirando onda. Não, velho, eu tô falando em parábolas. Igual Jesus, né, no ministério dele fazia. Eu tô falando em parábolas para vocês entenderem. Como pode essas bets derramarem dinheiro para qualquer Zé Ruela e quando vai fazer uma proposta pros name rights do Corinthians, da Arena Corinthians, da Neoquímica Arena, do estádio do Corinthians? Pô, meu irmão, quem conhecia a Neoquímica? Quem conhecia a Neoquímica? Você conhecia? Eu não conhecia.
Eu não chegava na farmácia e falava assim, ó, meu amigo, vê um Dorflex aí, eu quero dar uma relaxada. Tô com o maxilar, quero dar uma, né? Eu quero um double. Eu nunca cheguei na farmácia e falei, eu quero Dorflex, eu quero Doril da Neoquímica. Meu irmão, dá um remédio pra dor de cabeça, igual que tem, dá aqui, isso aqui. E aí, pô, olha como ficou conhecida a Neoquímica, velho. Eu sou um dos caras que tomei posse, meu irmão. Quando eu falo, eu vou na Neoquímica Arena. Quando eu converso aqui, você já foi na Neoquímica Arena? Fala, eu sou o corintiano, aqui trazendo mais um vídeo para você que deixa o like, se inscreva no canal. Vamos falar aí a respeito dos Name do Corinthians aí, né? Nenhuma bet aí quer bancar os Name White, né? Não quer chegar ao valor que o Corinthians quer, o mínimo aí que o Corinthians quer, que é 70 milhões por ano. Então nenhuma quer bater isso daí, essa meta. Então isso daí eu acho que é meio que constrangedor, meio que chato, né? Eles ficar especulando e não querer pagar esse valor, né? E eu concordo aí com o Sami Carvalho. Se paga para qualquer Zezinho aí da esquina, por que não paga por os name whites do Corinthians? E vai ficar muito conhecido, né? Todo mundo aí, ninguém sabia a Ipera-Pharma, ninguém conhecia a Neoquímica, né? E hoje todo mundo conhece através da arena do Corinthians aí, dos name whites aí. Eles ganhou um nome aí muito grande, Química, e é uma das maiores torcidas, muita gente ali, o fluxo de gente é muito ali, então acredito que essas bets aí estão fazendo, não estão fazendo negócio, né? Ou então eles estão achando que o Corinthians é trouxa para empurrar qualquer dinheiro e o Corinthians pegar. Isso daí tá errado. Então vamos falar também a respeito de Carrilho aí, né? Carrilho que possa ser que sim saia no final do ano, mas a gente espera que ele já volte hoje contra o Santos. Queria saber o que é que você acha disso aí, deixe sua opinião. Tamo junto, forte abraço e vai Corinthians!